Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios da saúde pública no Brasil pós-impeachment. Entrevista o médico otorrinolaringologista Florisval Meinão, presidente reeleito da Associação Paulista de Medicina. Obrigado, doutor Florisval, por estar conosco. Bom, o governo Michel Temer renovou o programa Mais Médicos por mais 3 anos. Esse programa que no início teve assim tanta polêmica, principalmente pela contratação de médicos cubanos, que era um assunto assim muito controverso. Eu quero ouvir do senhor agora a avaliação que a Associação Paulista de Medicina faz 3 anos depois do programa Mais Médicos. Em primeiro lugar, lamentavelmente, ele renovou este programa, porque esse programa não trouxe nenhum benefício para a assistência à saúde no país e, pelo seu conteúdo, não é apenas a questão da vinda dos cubanos, talvez mais grave do que isto seja a interferência no processo de formação dos médicos e no processo de especialização desses médicos. Como interferência? Eu gostaria que o senhor explicasse. Houve uma mudança na grade curricular dos cursos de medicina, mas o mais grave é a abertura indiscriminada de escolas médicas. Hoje foi anunciado uma abertura de mais umas 11 ou 12 faculdades no estado de São Paulo e não existe necessidade de mais médicos em nosso estado. E o pior ainda, são escolas que não têm hospitais devidamente preparados para o ensino e nós não dispomos de preceptores também preparados para o ensino. Então nós vamos ter uma legião daqui a um período de 10 anos de médicos com uma formação questionável e colocando em risco a população. Agora, doutor Florisval, o senhor então deixa muito clara essa opinião na Associação Paulista de Medicina, né, de que o programa Mais Médicos não agrega, não acrescenta. Entretanto, chama a atenção que prefeitos, a Federação de Municípios, mas Brasil afora, eu me preparava para a sua entrevista e li muitos depoimentos em que como esse programa Mais Médicos, principalmente em municípios menores, com mais dificuldades, sem recursos, de pessoal, inclusive, no local onde estão, como esse programa Mais Médicos ajudou. E com redução de índices de doenças, até de mortalidade, principalmente a infantil. Esse descompasso da opinião de doutores e da opinião de administrador público, o que explica? Bem, em primeiro lugar, não concordo que houve uma redução de índices de doenças. Esses números nunca foram devidamente e rigorosamente analisados. Em segundo lugar, para os prefeitos foi um grande negócio, porque eles demitiram em muitas cidades médicos brasileiros que eram contratados, sendo pagos pelas prefeituras, e foram trazidos médicos que foram custeados pelo governo federal. Portanto, foi uma coisa muito benéfica para os prefeitos. Na verdade, nós temos dúvidas sobre a qualidade do atendimento. E essas dúvidas, as consequências de um atendimento deficiente hoje somente serão sentidas no futuro, quando algumas doenças se tornarem com agravos, são doenças crônicas, e as sequelas dessas doenças só virão no futuro. Agora, eles tentaram corrigir aquilo que pudesse ser que era muito questionado. Primeiro, a qualificação dos médicos cubanos e também a qualificação dos recém-formados brasileiros que foram contratados pelos Mais Médicos e pelo Mais Médicos. Então, o governo federal instituiu aquele esquema de monitores, que eram instrutores médicos experientes, que tinham sob o comando deles um número X de médicos contratados pelo programa Mais Médicos para orientação, para suprir eventuais deficiências e também avaliação do que é que eles estavam fazendo. Essa medida de colocar esses tutores, isso não funcionou? Claro que não. Isso aí é jogo de cena
para dizer que esses médicos estavam supervisionados, médicos atendendo 20 pacientes por dia, tendo um contato por telefone com alguém a cada 2 ou 3 meses, isso não ajuda em nada. A qualidade do atendimento dessas pessoas, com toda certeza, é uma qualidade muito deficitária. O senhor sofre algum tipo de pressão dos seus pares, dos médicos, para fazer uma avaliação negativa do Mais Médicos, assim por uma questão até corporativa, porque os médicos brasileiros não aceitam a contratação de médicos de fora? Nós aceitamos a contratação de médicos de fora, só que nós achamos que todos os médicos, para exercer a medicina em nosso país, eles têm que provar que eles estão capacitados para tanto. E para isso eles deveriam fazer uma prova e revalidar o seu diploma, e com isso eles estariam demonstrando que estão aptos. É o que acontece com os médicos brasileiros quando vão para o exterior, e o que sempre aconteceu com os médicos que vêm do exterior para cá. Esses médicos não provaram este fato. Compara, Maria Lídia, com o piloto de um avião. Se num dado momento se resolvesse contratar pilotos, porque faltavam pilotos, e essas pessoas não foram testadas para saber se sabiam pilotar um avião, quem é que iria embarcar? Eu não embarcaria, acho que você também não. Dificilmente. Só que com os médicos isso não aparece num dado momento e em grande escala. Mas obviamente que nós nunca fomos contrários à vinda de médicos do exterior, desde que eles provem que são capazes de exercer a medicina em nosso país. Bom, agora minha última pergunta é sobre São Paulo. Nós estamos às vésperas da eleição do prefeito da capital paulista. Eu quero ouvir do senhor o que o senhor, os seus pares na Associação Paulista de Medicina identificam como sendo a questão básica, fundamental, como desafio do prefeito eleito de São Paulo. Levar uma assistência à saúde de qualidade a toda a população. Como? Para isto, o primeiro passo é ter recursos suficientes, e faltam recursos, isso é muito claro, de que os investimentos em saúde em nosso país, eles são muito inferiores e comparando com outros países com um sistema semelhante. E em segundo lugar, fazer uma boa gestão desses recursos. A melhor alternativa para um governo é investir na atenção básica à saúde. Investimento na atenção básica... Nas unidades básicas de atendimento. E principalmente na estratégia de saúde da família, o programa de saúde da família, que está provado que ele dá bons resultados, ele reduz a incidência de complicações, ele diminui a incidência de emergências, internações, etc. Então eu penso que um bom programa para a prefeitura é investir no programa de saúde da família. Agradeço sua entrevista e oferecemos aos candidatos subsídios para os programas que aquele que for eleito possa desenvolver em São Paulo e atender às necessidades fundamentais da população. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.